Olá, e esse é o canal Inexploradamente. Sou o Pedro Emanuel e hoje a gente vai falar sobre o avanço tecnológico que a Primeira Guerra Mundial proporcionou para a humanidade. Mas antes disso, rola a vinheta. Bom, antes de tudo, a gente precisa comentar o que estava acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente estava vivendo em uma época de Belle Époque. O que era a Belle Époque? Era um período da história que começou os grandes avanços científicos e de exploração no mundo. Então, a eletricidade, o avião, todos esses peças que hoje é fundamental para a vida humana, foi começando a se descobrir e se inventar aí, nesse período. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, acontece que as estratégias de combate e estratégias militares eram ainda muito calcadas no século XIX, onde um lado do campo tinha uma força militar do país e o outro tinha seu rival. E eles iam se atacar com baionetas, espadas e até com armas de fogo. Só que como as armas de fogo eram fracas de um tiro e tinham que recarregar e a recarga demorava muito, era comum que as batalhas terminassem ainda em lâminas. Mas isso mudou drasticamente na Primeira Guerra Mundial. Como a Belle Époque tinha chegado também para a área militar, as armas de ferrolho rotativo e repetitividade já existiam, e principalmente as metralhadoras. Sendo assim, as estratégias de combate do século XIX foram por água abaixo. E eles precisaram reimaginar como eles iam combater. E aí começou as inovações tecnológicas. Mas antes de tudo, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que você para que eu continue a fazer esses vídeos. E dê o seu like para ele divulgar para mais pessoas. E não se esqueça de assinar as notificações. Eu vi que no último vídeo, muitas pessoas não receberam o vídeo do YouTube. Ele acabou não mandando. E isso é muito ruim para o nosso canal. Então, assine as notificações. É rápido, é um sininho e morreu a história. Valeu? Vamos ao vídeo. Uma frase clássica. We begin with horses and in the end with tanks. A gente vai começar pelos tanques de guerra. Sim, os tanques de guerra, mais conhecidos como os tanques, que na verdade são blindados na linguagem militar, eles foram inventados pela cavalaria britânica, pois com o avanço da Primeira Guerra Mundial, isso no final, com o fim da Primeira Guerra Mundial, todos já estavam em trincheiras e era muito difícil a invasão por meio de tropas regulares. Por isso, a guerra ficou tão travada nos frontes ocidental e oriental. A cavalaria britânica ela encontrou uma maneira de infiltração rápida por meio da cavalaria. Os cavalos eram o jeito mais comum que a cavalaria usava. Isso mudou em 1916, com a vinda do grande tanque de guerra, já que em seu primeiro teste de combate real foi pouco efetivo, mas isso levou a grandes avanços tecnológicos e que possibilitou a vitória dos ingleses nas trincheiras. E essa frase, we begin with horses and then with tanks, representa muito, mas muito bem o espírito da Primeira Guerra Mundial, que começou como uma guerra do século XIX, com batalhas campais, mas que desenvolveu tanto que chegou ao ponto do grandíssimo avanço tecnológico visível. Aviões. Os aviões já existiam, com a paternidade ainda em briga por muitos anos entre os irmãos Wright e Santos Dumont. Os aviões eram comumente usados em situações de demonstração, passeio, mas não em situação de guerra. E foi começado a ser usados em 1914 e foi usado como uma máquina de espionagem, já que eu poderia ver como estava o meu inimigo do céu seguro, sem nenhum tipo de dano.
É claro que as pessoas não queriam que isso acontecesse, o inimigo não queria que estejam espionando. Então começou uma batalha de aviação. O começo da aviação na Primeira Guerra Mundial foi comum. Os combates aéreos não tinham a grandiosidade, eram duas pessoas atirando com pistolas. Era muito ineficaz, uma coisa que geralmente não destruiu o avião. Tanto que a arma de combate de fato nos céus, antigamente era o dirigível, que foi o Zeppelin, foi o principal. No começo da Primeira Guerra Mundial foram os Zeppelins, mas eram muito instáveis e muito ruins de combate. Por isso, foram logo substituídos pelos aviões, que começaram a avançar assustadoramente nos anos seguintes, com uma valorização deles 1000 vezes. Por exemplo, os aviadores eram considerados cowboys do ar, isso mesmo. E o principal deles era o Barão Vermelho, do exército alemão, Manfred von Richthofen, que acabou sendo um dos maiores, ou o maior expoente da Primeira Guerra Mundial. Ele foi abatido, mas ainda assim a sua fama foi muito generalizada. E com isso, os aviões ganharam a devida, vamos dizer assim, valorização na guerra aérea. Bom, a guerra naval não poderia ficar de fora. E não ficaram. Com a poderosa Royal Navy, os alemães não tiveram nenhuma outra escolha. Eles precisavam dos submarinos. Os submarinos eram um método de combate que já tinham sido testados na Guerra Civil Americana, mas não foi utilizado como arma combatente, e sim como arma de infiltração de tropas pelo mar, lógico. Com a indústria alemã criando os U-Boats, que significam a abreviação de Unterseeboot, em grande escala desde o início de 1915. Com a entrada nos Estados Unidos da guerra, os americanos não ficaram para trás e começaram a produzir em larga escala submarinos, que eram armas silenciosas, armas mortais, pois não tinham como prever onde eles estavam, os sonares eram muito precários na época, então não detectavam com muita facilidade. E isso produziu um grande avanço para a área tecnológica submarina e naval. Outro avanço tecnológico gigantesco foi o gás mostarda. O gás mostarda, apesar de ser algo terrível, algo escabroso, foi um avanço tecnológico em arma química, e na química em geral, pois a guerra parou de ser estática e começou a ser móvel. E os próprios atacantes poderiam ser prejudicados ao extremo com esse tipo de arma. Isso proporcionou a defesa contra esses gases e esses químicos, já que eram a única opção que os soldados tinham. E isso produziu a grande movimento de contra-armas químicas em todo o mundo. Inclusive, na Convenção de Genebra, é proibido o uso de armas químicas em guerras. E que até hoje, infelizmente, é desrespeitado, como aconteceu na Síria há pouco tempo atrás. A última grande invenção tecnológica que a Primeira Guerra trouxe foi os rádios. A utilização massiva de rádio. Antigamente, nas guerras, as comunicações eram muito precárias, extremamente precárias. Isso era um grande ponto contra as tropas, já que mudanças em estratégia eram levadas assim em extrema demora e muitas vezes a estratégia proposta não era mais necessária, pois ou já tinham acabado o conflito e os outros morreram, ou eles já estavam mortos. Com o rádio isso mudou. Em vez de códigos, agora o rádio faria a dinâmica da guerra aumentar muito. Se você gostou do tema e quer mais sobre ele, se inscreve no nosso canal e comente sobre isso, tá certo? Você nos ajuda muito assistindo o vídeo até aqui e se inscrevendo nele. E continue assistindo a gente. Vai aparecer aqui algum canto da tela algum vídeo que você com certeza vai se interessar, tá certo? A gente vai continuar explorando o inexplorado.